gravarem? Ok. Pessoal, então, bom dia. Eu sou a Jess, né? Eu estou responsável pela parte da trilha de capacitações aqui do Hub Verde. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, né? Que eu sou líder dessa área lá no IEBT, que é sobre cultura de inovação. Então, a gente trouxe algumas pessoas que são referências em cultura, né, para contar um pouquinho para a gente as suas experiências, suas vivências, e principalmente, né, compartilhar com a gente quais são os desafios, né? Quando a gente pensa em trabalhar inovação em uma organização, a gente também precisa trabalhar a cultura, porque as pessoas são importantes para o processo, né? Então, as pessoas são importantes para que a inovação aconteça dentro de uma organização, tá? Estou aqui com a Amanda. Amanda, ela trabalha na Belgo, eu tenho a Yara também da Uzi Minas e também o Rafael Paz da Brisco. Vou pedir para eles se apresentarem, primeiro vamos começar pela Amanda, depois a Yara e depois o Rafael. Prazer, pessoal. Obrigada, Jéssica, pelo convite, pela apresentação. Eu sou a Amanda Carvalho, sou engenheira civil por formação, mas com algumas especializações aí na área de inovação, então não quis atuar muito nessa área mais específica da engenharia, fui trilhando um caminho dentro da inovação, atuei em algumas empresas como MRV, o Grupo Ânima, trabalhei no Raja Vem, um hub de inovação aqui de Belo Horizonte, então tive uma atuação bem diversa dentro desse mundo da inovação, né? Já trabalhei com aceleração de startups e hoje estou mais focada de inovação, programas de intraempreendedorismo, sempre aprendendo bastante e conseguindo desenvolver alguns projetos bem legais, com foco em promover a cultura e a transformação dentro das empresas. Bom dia a todos, obrigado também pela apresentação. Sou Rafael Paz, hoje eu sou diretor de inovação da Briscom, é uma empresa de conectividade no setor elétrico. Também vim de uma formação tecnológica, né, com especialização na área de projetos. Fui empreendedor, mais de 25 anos, atuando na área de tecnologia, na área de inovação também. Após eu me desvincular, né, desses empreendimentos, eu acabei entrando nessa nova jornada de desafio com a Briscom, né, para tentar fazer a transformação, né, cultural, principalmente na área de inovação. Hoje eu fico, né, a Brisco é uma empresa que fica sediada em Nova Lima, né, Belo Horizonte. Eu fico, né, sediado em Florianópolis, dentro da ACAT, do ecossistema de inovação, onde a gente conecta, né, também toda nessa parte de apoio, de conexões das empresas, principalmente também, né, para estar apoiando a empresa em BH. Tá? E aí a gente está com esse desafio aí de não só transformar a Brisco na parte cultural, mas também transformar e trazer toda uma jornada de inovação, né, para a gente trazer mais competitividade, principalmente, né, e a gente conseguir alcançar os nossos objetivos estratégicos planejados para o ano. Espero poder contribuir com vocês aí com a nossa jornada aí que a gente teve até agora. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Yara, eu faço parte do time Uzi Minas. Deixa eu aproveitar o momento, né, para desejar parabéns para todas as mulheres presentes no dia de hoje. Bom, atuo no ecossistema de inovação desde 2018. Atuava mais com inovação fechada, né? E hoje eu estou trabalhando com programas de inovação aberta e cultura de inovação na Uzi Minas. Já tive oportunidade de fazer parte de projetos de inovação junto com o governo de Minas, com a SCU Junior Achievement. Tive a oportunidade de trabalhar com a Mandinha no Raja Vale, com programas de aceleração. Também já fiz parte do time ABT e hoje estou na Uzi Minas, como mencionei anteriormente, à frente aí de eventos de cultura e inovação, programa de ideias e desafios. Não, ótimo, obrigada. Eu acho que vale ressaltar que a gente tem níveis diferentes de cultura de inovação dentro das organizações. A Uzi Minas já está trabalhando a inovação há bastante tempo, a Belgo também quero entender um pouquinho, não sei quanto tempo está trabalhando, mas a Brisco a gente está começando agora um trabalho em conjunto, né? Então, a gente vai fazer esse momento aqui mesmo de troca mesmo, de experiência, eu acho que vai ser legal, e para vocês também entenderem, né, quais são os desafios, né, quando se pensa também implementar a cultura de inovação em uma empresa. E aí eu queria começar, pode ser pelo Rafa. Rafa, me conta um pouquinho aí, hoje, né, quais são os desafios que você enxerga, né, quando a gente pensa em implementar a cultura de inovação, né? Hoje você está vivenciando aí
que a gente está trabalhando em conjunto. Ano passado, né, a gente chegou a fazer algumas sensibilizações com a alta liderança. Me conta um pouquinho hoje quais são os principais desafios que vocês enxergam aí dentro da Briscoe. Perfeito, né? Só para contextualizar, a Briscoe, ela tem uma empresa, está há 20 anos no mercado. Ela é uma empresa, né, que tem aí 35 colaboradores, então ela é uma empresa que atua no Brasil inteiro, mas muito eficiente, mas através desses 20 anos, né, uma cultura tradicional um pouco conservadora. Então esse foi o grande desafio. A Briscoe já fazia inovação, né, de uma maneira não estruturada, já há alguns anos atrás, e a nossa entrada, né, com a estruturação do departamento de ajuda do IEBT, vem exatamente para a gente começar essa transformação, né, algo mais estruturado e principalmente nessa jornada inicial, através de um diagnóstico. A gente tem 1 ano e pouco só de departamento oficial de inovação. A gente identificou principalmente que a gente precisava exatamente, né, trabalhar a questão cultura da inovação. Todo mundo tinha muita vontade de inovar, o diagnóstico mostrou muito isso, né? O desejo de inovar, mas na prática os desafios eram grandes. Então a gente acabou identificando muito nessa questão de conscientização do que é inovação para todos, né? Porque a proposta que a gente também identificou que precisava trabalhar é que o departamento de inovação, ele é um facilitador da inovação e não o dono da inovação. Ele pode iniciar até, né, desenvolvendo os projetos, mas a nossa jornada a gente está construindo e identificou que a gente precisa ser o facilitador. E para isso, né, construir essa e transformar essa cultura, a gente identificou muito assim desafios como a alta liderança, né, não tão engajada com o conceito, e como elas podem se transformar como líder facilitadores das suas áreas e, né, apoiar exatamente, incentivar a inovação para que todos possam exercer, né, apoiar e colaborar com a inovação. Então, a gente identificou que tinha um grande desafio na área da liderança para transformar, mas também começar todo um trabalho, né, de capacitação de todos os colaboradores, para que eles entendessem, né, o que é uma jornada, como eles podem apoiar, né? Então, a gente buscou, no primeiro ano, junto com a ajuda do EBT, tentar, né, construir, por exemplo, uma cultura do aprendizado, um ambiente seguro, que todo mundo se sinta à vontade, que possa, né, estar colocando ideias, colaborando, um ambiente de aprendizado que está, né, aberto aos erros, e com isso a gente vai conseguindo aprender, mas também um ambiente de reconhecimento, né, de que tudo aquilo que realmente alcançar os objetivos e, né, mostrar, né, que teve algum resultado, ser reconhecido para manter o engajamento. Então, ali a gente identificou exatamente que precisava exatamente trabalhar esses objetivos, liderança e um ambiente propício para que a gente conseguisse começar a promover a inovação, né? Então, esses foram os primeiros. Hoje a gente tem outros desafios mais maduros, mas a gente está aí com uma jornada junto com o EBT para transformar essa parte. Posso colocar inicialmente pelo menos esses pontos. Bacana, Rafael. Amanda, pensando muito nessa fala que o Rafael trouxe para a gente, né, principalmente da parte da alta liderança, como que a Belgo também trata, né? Quais são os desafios, primeiramente, que você enxerga aí dentro da Belgo, né, em relação à cultura, principalmente voltado para a transformação cultural, e também como que é o engajamento da alta liderança, né, pensando nessas iniciativas de cultura aí dentro. Legal. Fazendo um link com o que o Rafael trouxe, a gente estava até conversando aqui, né, antes de começar, e alguém falou a seguinte frase, que o perfil das empresas são diferentes, mas que elas sempre têm ali os mesmos desafios, as mesmas dores, e tudo que o Rafael trouxe aí fez muito sentido, no sentido da cultura de inovação e do que a gente está trabalhando por aqui também. Então, só reforça e valida esses caminhos. Muito legal perceber isso. E se tratando da alta liderança, né, envolvida nesses projetos, isso para mim é um dos fatores primordiais para que a inovação aconteça. Porque quando a alta liderança incentiva, participa, engaja, ela abre portas para que os demais colaboradores possam se sentir pertencentes daquela área que é orquestradora da inovação e não dona da inovação, né, como o próprio Rafael falou. Então, trazer o time para participar das iniciativas, programas, incentivar o time a participar, faz total diferença. Então, por aqui a gente tem algumas iniciativas onde a alta liderança está envolvida em comitês das ideias,
eles sempre estão envolvidos também, por exemplo, em pitch days, quando a gente promove algum demo day, algum evento assim, de encerramento dos programas, eles estão muito envolvidos para estar reconhecendo os colaboradores, para estar dispostos a ouvirem as ideias e muitas vezes a apadrinharem também alguns projetos que conseguem demonstrar relevância, né, e que precisam ali de um sponsor, de um padrinho ou madrinha mesmo. Então, a gente sempre tenta envolver a autoliderança nesse sentido. E também trazer a autoliderança para compor times multidisciplinares. Foi uma coisa que a gente fez por aqui, experimentou e deu muito certo. De envolver a autoliderança ali junto com os times para co-construir. Projetos ganham força, os colaboradores se sentem engajados, às vezes, de estarem participando de um projeto com um C-level, com um diretor, com uma diretora, enfim. Então, eu acho que esse incentivo e essa participação ativa da autoliderança é primordial para que a inovação e a transformação consiga permear ali por todas as áreas de negócio da empresa e para que os colaboradores também se sintam instigados e incentivados a participarem. Então, a gente consegue começar a promover esse ambiente mais seguro, propenso aos erros. É claro que a gente tem um longo, né? É uma jornada mesmo, mas eu acho que isso faz toda a diferença e causa impacto. Eu acho que a gente está até conversando antes mesmo, né? Hoje, atuando como consultora de inovação, realmente, as empresas podem estar em segmentos diferentes, mas os desafios são os mesmos, né? Então, essa parte da autoliderança está envolvida, Amanda, ela é muito importante, né? Porque o colaborador ele vai ficar mais confiante, né? Que ele pode pensar em soluções para os desafios reais da empresa, ter um ambiente também de errar, assim, vamos tentar prototipar, vamos pilotar alguma ideia, isso é muito importante para nós. Fala, Yara, conta também um pouquinho, então, do desafio, né, dentro da Usimina aí, que você acha, a Usimina tem mais ou menos, já tem um tempinho, acho que mais um tempo maior aí, né, com a parte de cultura de inovação, que você muito compele em relação a isso, mas eu quero entender também quais são os desafios hoje, mesmo que você já tenham, né, a liderança engajada, os colaboradores estão muito engajados também, né, querendo resolver desafios reais das Usiminas, mas me conta também qual que seriam os desafios que vocês enfrentam aí também. Claro, Jéssica. Bom, nós temos 4 anos no nosso time de inovação, né, que tem 4 anos de existência dentro da Usiminas, e os nossos desafios vão muito em direção ao que a Amanda e o Rafael trouxeram. A sensibilização da alta liderança e engajamento dos colaboradores, principalmente dos colaboradores do chão de fábrica, porque em alguns momentos a gente pensa que só inovar é quem está ali no escritório, mas não, dentro da Usiminas a gente quer muito que os colaboradores do chão de fábrica participem dos processos de inovação, tenham um mindset inovador e queiram questionar, né? Questionem. E a participação da liderança é muito importante. É um exemplo que, assim, é um exemplo muito simples, mas que a gente vê muita diferença e muito engajamento nos colaboradores. Hoje, na Usiminas, a gente tem o nosso programa de ideias, da mesma forma que a Amanda trouxe, que eles puxam, né, a alta liderança para ações de pitch day, demo day, no nosso programa de ideias também. Ao final da avaliação, tanto do início do programa, do processo de seleção, como após o rodar a execução toda do programa ali no Shark Tank final, é a alta liderança que faz parte da banca. Então, para os colaboradores, gente, é incrível, assim, para eles é muito relevante estender a mão e receber o parabéns da alta liderança. É como se fosse, assim, o ídolo supremo, quando um diretor está ali presente no evento, vendo aquela equipe apresentar e, ao final, parabeniza pelo resultado. Então, em relação a envolver a alta liderança, a gente tem essas mesmas estratégias que a Amanda trouxe, né? Sempre participar de pesquisa junto com a gente, para a gente entender o que eles estão achando da inovação, o que a gente pode melhorar, o que eles querem que a inovação traga para a Usiminas, e também em todos os eventos, seja evento de cultura, seja evento relacionado ao programa, aos desafios de inovação, sempre ter a alta liderança presente. Então, dos desafios macro, assim, que eu falo dentro da Usiminas, é conseguir envolver e criar essa cultura de inovação dentro da cabeça dos colaboradores do chão de fábrica e sensibilizar a alta liderança para eles estarem sempre presentes e engajados também, né, nas nossas ações e incentivando.
Muito bom. Eu vou pegar um link aí da sua resposta, Yara, para falar sobre o pessoal que fica lá no chão de fábrica mesmo. Como que vocês fizeram para envolver essa galera? A gente sabe que no dia a dia eles estão, né, atarefados com outras demandas, até mesmo acesso a computadores, não tem acesso a computador com muita facilidade. Me conta como que foi envolver essas pessoas, principalmente pensando que elas estão lá na ponta, né? Então, ali são os desafios reais, né, que precisam ser resolvidos. Me conta um pouquinho sobre isso. Então, a gente tenta envolvê-los bastante no nosso programa de ideias. E tem muito isso que você falou mesmo, o pessoal não tem acesso a computador, não tem e-mail corporativo, e acaba que hoje é muito tecnológico, né? A gente tem a plataforma para eles acessarem e fazer inscrição. E os nossos meios de divulgação também acabam sendo bem tecnológicos, que é o e-mail, a intranet, e uma pessoa que durante o dia não tem acesso àquele equipamento. Talvez em algum momento tenha um computador instalado na área, mas ele não tem um costume, e às vezes nem tempo mesmo de passar ali. Então, para o programa de ideias, o que a gente faz? Está na época de inscrição do programa, todo o time de inovação se desloca para a área. E dentro de cada uma das empresas do Grupo Minas, a gente tem um ponto focal. Então, uma semana, vamos passar em todas as áreas da Minas de Ipatinga. Então, a gente passa na área com o notebook na mão, conversando com o colaborador. E aí, você tem uma ideia? Quer escrever sua ideia agora? Ou caso você não queira se inscrever agora, quer pensar mais um pouco, a gente indica pessoas dentro daquela área que ele possa buscar ajuda e apoio para fazer a inscrição. E também deixamos nosso telefone de contato, geralmente é o meu que está à frente do programa, e eles entram em contato e falam, Yara, estou com dificuldade para fazer a inscrição, você pode me ajudar? Aí, como eu fico em Belo Horizonte, nem sempre eu estou em Ipatinga, ou nas outras unidades, a gente liga para alguém lá e fala, tem como você marcar um horário para esse colaborador e fazer a inscrição? E durante o programa é se adaptar. Não tem como fazer reunião pelo Teams? Vamos fazer reunião via WhatsApp. Vamos conversar por ali. Então, é uma forma de engajar o pessoal do chão de fábrica. E é muito gratificante o final, assim, de todo o programa. No final, você tem aquele colaborador ali que tinha várias dificuldades no início, mas ele se esforçou o máximo possível para conseguir desenvolver aquele piloto, para participar de todo o programa e entregar aquela solução. Então, uma das nossas estratégias é essa mesmo, a gente romper barreiras e tentar aproximar dele o máximo possível. Não, bacana. E dentro dos nossos desafios de inovação, que é uma ação fora do programa, que é quando a área traz o desafio, né? A gente sempre pede para o gerente, para o gestor daquela área, indicar alguém para ser o ponto focal do desafio. Então, durante todo o piloto, a gente trabalha com aquela pessoa e tenta trazer outras pessoas que trabalham junto com ela para desenvolver aquele piloto e, no final, ter o reconhecimento. Legal, Yara. Muito bom. Porque, assim, eu fico pensando, né? É difícil chegar nessas pessoas, né? Mas elas também, ela vendo os resultados acontecendo, né? A gente tem o Demo Day, a gente tem a premiação, a liderança envolvida. Elas querem também participar, né? Porque no início, né? Eu vou deixar o Rafa falar ali daqui a pouquinho. Quando a gente implementa um setor de inovação numa empresa, a gente, né? Da área de inovação precisa correr atrás de desafios, né? E aí é uma dificuldade envolver as áreas nesse processo, mas depois que a gente consegue ter uma cultura implementada, né? Então, as áreas envolvidas, aí o processo muda. Então, eles querem, começam também até pegar mesmo, né? Internamente, vamos pegar nossa equipe aqui, vamos pensar em ideias para resolver desafio X, né? Então, eles começam também a correr atrás da área de inovação. Então, eles entendem que a inovação não é uma área só, a inovação tem que acontecer na empresa toda. Então, é isso, né? Está no DNA. Exatamente. Só complementar antes do Rafael, e é muito importante esse contato físico. A gente está presente e fala assim, você pode inovar. Porque é um pessoal que acaba que eles são um pouco fechados. Então, você tem que entrar em contato, falar assim, não, você pode inovar e a gente vai te ajudar. Então, é muito importante isso também. Vai, Rafa. Contribuir, eu acho que pode ajudar bastante nesse tema, né? Mas, Yara, assim, já mostra todo o papel da inovação como facilitador, né? Está com dificuldade, faz acontecer, mas traz, engaja, né? O pessoal que está na ponta, principalmente ali, que ele é o maior formador de ideias possíveis que trazem o benefício que a gente busca. Mas eu vou compartilhar um pouco da nossa experiência aqui, que é uma experiência mais inicial.
Vocês falam muitas vezes, nós já estamos esse ano construindo o nosso programa de ideias, né, junto com a Jess aqui. É algo mais estruturado, algo mais planejado, leva mais tempo, né, tem todo, né, um alinhamento de uma estratégia com a direção. Mas antes disso, até para as empresas que não estão ainda fazendo isso, como exemplo, o que deu certo aqui na Briscoe? A gente fez algo mais ágil, assim, né? A gente fez uma proposta de linha, né? Junto com a Jazz, a gente fez um workshop de Design 5, né? Onde a gente trouxe, numa tarde, uma simulação de programa de ideias em apenas uma tarde. Trouxemos todos os colaboradores, a gente fez ali 4 desafios reais da empresa, né, onde a gente fez toda uma interação ali, colocou todo mundo na prática, onde ela ensinou como fazer, né, usar as metodologias para a gente identificar problemas, ir a fundo na solução, e na hora de apresentação final a gente trouxe a alta direção. Empresa menor, uma empresa mais fácil de tu gerir os colaboradores de direção, mas a partir dessa ação, desse workshop um pouquinho mais ágil, já deu impacto de entender que, como todo mundo pode colaborar, a importância do colaborador mostrar sua visão, porque saiu cada proposta tão interessante que a alta direção, que tinha aquela cultura um pouco mais controladora, tradicional, que tudo é lá em cima, começou para aí, ó, a gente tem, né, um poder tanto na ponta, assim, que pode nos ajudar tanto, que ali já começou a transformação. A partir dali, abriu outras oportunidades, estamos com uma jornada muito maior e acreditamos que a gente vai ter agora uma aceitação muito maior do programa de ideias que a gente está construindo. Então, essa foi uma forma bem ágil e rápida de a gente começar a transformar a cultura dentro da empresa também. Não, legal. Amanda, conta para a gente também como que vocês envolvem os colaboradores aí, e para mim, por curiosidade mesmo, né? Quanto tempo que tem a área de inovação dentro da Belga? Eu acabei esquecendo de perguntar isso para você. Legal, Jéssica. A área de inovação aqui na Belga ela existe desde 2019, como o próprio Rafael falou, né? A gente desde sempre fazia inovação por aqui, pelo histórico que eu soube, mas de uma forma desestruturada. Então surgiu em 2019 e no ano passado ela ganhou escala, ganhou tração. Então ela virou de fato uma diretoria. Hoje a gente chama de diretoria de inovação e digital também. Então essa frente de transformação digital está acoplada e é uma diretoria que está bem robusta atualmente, com quase 40 pessoas. A gente tem uma gerência de inovação, a gente tem uma venture builder, tem a área específica de digital. A gente já tem algumas startups corporativas que também atuam dentro da nossa diretoria, então bem legal. Mas falando sobre essa questão, né, de como engajar o chão de fábrica, é um grande desafio. Me identifiquei com tudo que a Yara trouxe, dos problemas que a gente tem, né, alguns colaboradores não têm aquele meio corporativo, às vezes isso dificulta o acesso, então essa questão de estar presente ali no chão de fábrica é importante. A gente tenta promover algumas ações de comunicação, então esse público eles usam muito por aqui, então a gente sempre envia comunicação, incentivando, né, eles a participarem. A gente tenta levar comunicação física para as fábricas mesmo, então, banners, eles têm ali na entrada das fábricas, né, computadores que podem ser acessados, então, esse computador está todo fantasiado, né, com os lemas, os temas do programa de ideias, os colaboradores a participarem, e dentro de cada área a gente tem pontos focais, a gente chama de agente de inovação por aqui. Então, esses agentes da inovação, eles têm o papel de incentivar as suas áreas a participarem e de prestarem esse suporte. Então, mostrar como funciona a plataforma, onde o colaborador dá a ideia, como funciona, e vários programas. A gente tem um programa de ideias que é mais voltado para excelência e melhoria contínua. A gente tem um programa de aceleração de ideias, que é uma jornada mesmo, onde ele tem um viés muito grande de capacitação sobre metodologias e tudo mais, onde a gente busca ali desenvolver projetos mais disruptivos, né, adjacentes, disruptivos, e a gente também tem algumas ações de capacitação bem pontuais, assim, onde a gente trabalha com grupos específicos para alcançar alguns objetivos. Então, a forma que a gente está engajando é bem parecida com tudo que foi trazido aqui,
mas a gente tem buscado também usar a comunicação como uma grande aliada. Então, a gente promove algumas atividades gamificadas, né? Quiz, campanhas para engajar os colaboradores. Acho que tem que ter essa constância, ela é muito importante para o progresso dessas iniciativas e para elas ganharem credibilidade também dentro das áreas. Não, legal, bacana. Pessoal, a gente está conversando aqui, mas se vocês quiserem participar também da discussão, vocês podem mandar aqui no chat alguma pergunta, ou até mesmo levantar a mãozinha e perguntar, tá bom? Que eu acho que esse momento aqui é mais de interação mesmo, para fazer uma troca. Queria perguntar para vocês três o seguinte: a gente sabe que quando a gente está trabalhando em cultura de inovação, a alta liderança quer um resultado para ontem, que esse é um desafio assim, muito difícil. E a gente sabe que a cultura demora um pouquinho, né, para a gente ter resultados tangíveis. Hoje, quais são as principais ações que vocês acham que precisam ser feitas para tirar um pouco dessa ansiedade da alta liderança? Bom, posso começar aqui falando alguns insights que eu tenho. Eu acho que, como você mesma falou, né, Jéssica? Além de demorar a conseguir enxergar um resultado, é mais difícil de mensurar. Então, a gente tem que ter formas muito claras de mensurar a evolução das pessoas, a evolução das iniciativas. Então, eu acho que ter um objetivo claro, né? Aqui na Belgo, a gente tem ali os objetivos da diretoria, e eles, um é só voltado para a promoção desse ambiente seguro, né? A gente chama de sandbox, e linkado a esse objetivo, a gente tem alguns KRs, que são os Key Results que a gente quer alcançar. E aí, a gente tem os indicadores que são acompanhados para a gente conseguir alcançar essas metas e mostrar a evolução. Então, eu acho que reportar sempre pequenos passos, que seja um workshop que aconteceu, as áreas que estavam mais envolvidas, começar a mapear quem são as pessoas destaques dentro da empresa, quem são as pessoas que mais implantam ideias, quem são as pessoas que dão bastante ideia por aqui, e reconhecer essas pessoas. E eu não estou falando só de reconhecimento financeiro, mas desse reconhecimento que a gente trouxe aí, de colocar as pessoas, dar visibilidade para as pessoas, às vezes colocar essas pessoas para participar de eventos relacionados à área que ela atuou, à área de inovação, isso tudo conta como um reconhecimento, né? Então, tornar essas pessoas também influenciadoras. Eu acho que, para mim, as principais são essas: ter clareza sobre os objetivos que se quer alcançar com a cultura de inovação e ter métricas bem estabelecidas, indicadores, para conseguir mensurar, tá sempre reportando os pequenos avanços, né? E um outro ponto que a gente está aplicando por aqui, que surtiu efeito nesse sentido da cultura, a gente vem trabalhando com alguns analistas comportamentais. Então, dentro dos nossos programas, a gente tem essa figura ali, contratada de uma consultoria, que faz toda uma análise de comportamento daquele time. Então, como que aquele time se sente? Aquele time, ele tem segurança, eles têm autoconfiança, aquele time é engajado? O que está atrapalhando aquele time de evoluir ou de implantar a ideia hoje? É porque ele está sobrecarregado? Então, a partir disso, a gente consegue identificar alguns fatores que contribuem ou que travam a cultura de inovação por aqui. E, a partir disso, a gente traça ali as nossas metas, os nossos objetivos. Legal, Amanda, gostei dessa última sua colocação. Bom, tem insights semelhantes ao que a Amanda trouxe, né? A gente tem um objetivo bem claro, e realmente a gente é muito cobrado por resultados, e resultados de cultura não são mensuráveis de forma tão rápida. Dentro das nossas métricas que a gente tem hoje dentro da Uzi Minas, sempre ao final do ano a gente roda uma pesquisa de satisfação, e dentro de cultura é o resultado dessa pesquisa que a gente utiliza como métrica. Mas a gente busca também a parte da comunicação, como a Amanda bem trouxe, né? Ser bem transparente, principalmente para a alta liderança de todos os eventos que a gente está executando e convidá-los. Por exemplo, a Semana de Inovação, que a gente rodou ano passado. A alta liderança de todas as plantas estavam cientes do que estava acontecendo e foram convidadas, e a gente salientou a importância da participação deles no evento,
E a gente tem uma parceria muito forte com o setor de comunicação da Uzi Minas, de sempre estar divulgando dentro das nossas redes os eventos que a inovação está fazendo, assim. Porque a cultura é muito visibilidade, é olhar o que a gente está fazendo algo para engajar os colaboradores e ter ciência que aquilo está acontecendo. Então, essas são umas das ações que hoje dentro da Uzi Minas a gente trabalha. Vamos lá, contribuir. Concordo plenamente que a gente não consegue medir, a gente não gerencia, né? Então, não tem como mostrar exatamente a evolução. É extremamente importante, até conforme o Capanema falou no chat ali, né? Processos de inovação bem estruturados também vão dar um apoio. No caso da Briscom, por ser uma empresa um pouco menor, né? A ansiedade é muito voltada a novos produtos. Existe toda essa gestão, né? Não muito até porque não pela cultura, mas pelos novos produtos. Mas através do trabalho, de todo o diagnóstico, né, que a gente tem feito, a gente identificou desde o ano passado que não adianta a gente ter uma ansiedade por novos produtos, nova receita, se a gente não tem uma cultura que vai poder explorar todo o potencial que a empresa pode trazer para promover a inovação. Então, ali a gente viu que, se não fosse trabalhar toda a cultura da inovação em primeiro lugar, a gente não iria conseguir alcançar os resultados. Então, ali a gente direcionou todo um planejamento para a cultura, mas, em paralelo, para gerir a ansiedade, a gente acabou trabalhando em processos. Tá? Processos que, no nosso caso, para tentar mostrar que precisa de uma cultura, né, de um alinhamento estratégico, em primeiro lugar, né, porque com essa ansiedade começa a vir ideias de tudo que é lado. Mas o que a gente vai priorizar? Né? Como é que a gente vai direcionar para alcançar o objetivo? No nosso caso, trabalhando com cultura, mostrando, né, o que é processo e como a gente vai organizar para poder melhor gerir, a gente acabou também estruturando um funil de inovação que ali a gente alinhou aos critérios, né, dos objetivos estratégicos da empresa. Então, trazendo, né, para todo mundo, né, que podendo, todos podem colaborar, a gente também acabou mostrando processos de como priorizar toda essa ansiedade de novas ideias que acabavam chegando, enquanto a gente estruturava melhor todos esses processos, né? E com isso a gente conseguiu medir e começar a mostrar que, em paralelo, né, que toda, né, a liderança, os colaboradores começaram a entender melhor, né, como é que o mercado, como é que, né, se trabalha com inovação, a gente também acabou trazendo, né, algumas ferramentas que não mostravam o que a gente tem que priorizar, então, né? E aí a gente dedicar o esforço a essas priorizações, né? Então, isso nos ajudou bastante nessa questão, e eu acho que o que a Jess coloca é muito bem, assim, né? No início de uma jornada, existe uma vontade enorme de querer inovar, mas na prática é totalmente diferente, e aí a gente começa a cruzar, né? Que a gente fala de economia, nova economia, culturas antigas, culturas novas, né? Precisa se desenvolver várias formas, que no nosso caso, por exemplo, já começou a antecipar várias ansiedades em Horizonte 2, Horizonte 3, de novos negócios, a gente não tem nenhuma maturidade cultural de lidar com CVC, CVB, não existe uma cultura da alta liderança de nem entender como se trabalha com isso, né? Então, de novo, entra a cultura como assim, estratégia prioritária para a gente estar construindo essa maturidade e assim ter a estrutura adequada para tomar as melhores decisões, né? Então, cultura nunca vai sair da estratégia do ano que a gente estava avaliando aqui. Então, ela sempre ganha força, mas medir e ter o processo bem organizado ajuda a mostrar o potencial que ela tem dentro dessa jornada. Pelo menos é o caso da Briscom aqui. Não, com certeza, cultura e estratégia têm que andar juntos, né? Não adianta você ter uma estratégia clara, mas também uma cultura, né, que não esteja sendo eficaz. Quer ver uma coisa, Jess, assim, só para compartilhar, que recentemente saiu um reporte novo da Acer ali, desse ano. Os maiores pilares é estratégia, cultura e liderança. E os maiores desafios que saem no mercado, o primeiro é a cultura. Entende? Então, sendo mais importante, ainda é o maior desafio de todas as empresas, né? Isso só comprova que tem que dar importância para ações em cima da cultura. Exatamente, porque quando a gente chega numa empresa para prestar consultoria mesmo, né? A gente está lá conversando com os diretores, com a alta liderança, eu quero desenvolver novos produtos, eu quero aumentar o meu portfólio, eu quero atingir, né, entrar em outros novos mercados,
mas sem pessoas a inovação não acontece, não é só a tecnologia em si, né? Então, como que a gente pode trabalhar isso? Então, a cultura, sim, ela é essencial. E aí, antes de perguntar aqui uma perguntinha que o Capanema trouxe aqui para a gente, a Amanda falou um pouquinho das áreas, né? A gente sabe que tem uma dificuldade também dessa interação. E quando a gente está pensando em programas de ideias, né, em soluções que são viáveis para a empresa, quanto mais o grupo for heterogêneo, melhor, porque vai ter pontos de vista diferentes em relação àquele problema. Então, hoje, assim, Amanda e Yara, que vocês estão mais, né, tem mais tempo, né, de execução da inovação aí na empresa. Como que vocês incentivam também esses colaboradores a interagirem com outras áreas, entre as áreas, assim? Queria entender um pouquinho também, porque, como eu falei anteriormente, né, tendo um grupo heterogêneo para resolver, co-criar uma solução, vai trazer, né, uma solução mais robusta no final e também vai colaborar porque vai ter pontos de vista diferentes. Então, eu queria saber um pouquinho mais da experiência de vocês. Bom, quer falar, Yara, primeiro? Posso começar? Pode começar, Mandinha. Bom, então, dentro do nosso programa de ideias, né? Como que a gente faz para ter essa multidisciplinaridade dentro das equipes? No nosso regulamento, a gente exige que dentro de cada ideia tenha apenas uma pessoa da área envolvida. Porque isso facilita bastante, né? Porque vamos supor que um colaborador da Unigal queira trazer uma solução para laminação a frio, não tem problema, ele pode fazer isso. Mas ao longo do processo, a gente sempre precisa muito do contato com alguém que é daquela área, porque a empresa é uma empresa muito grande, então ele vai saber quais são as pessoas certas que ele tem que procurar para determinadas atividades. E durante o programa também, além da equipe ser multidisciplinar, nas entregas do programa, a primeira é ele encaminhar para o time de inovação quais são as áreas envolvidas. Isso tanto na parte de TI, de automação, e não é só colocar o nome de alguém e falar assim, Yara, eu vou envolver o Elanderson ali da automação. Não, é fazer uma reunião, além da reunião de kickoff, bater um bate-papo com essa pessoa e buscar informações sobre o projeto e ter novos insights. Então, uma das métricas, né, das atividades que a gente utiliza para ter essa multidisciplinaridade no regulamento. Exigir somente uma pessoa da área, porque realmente tem que ter, e informar que a gente precisa que ele informe quais são as áreas envolvidas no projeto. Legal. Essa questão de ter critérios estabelecidos também funciona por aqui. Então, ter ali dentro do regulamento dos programas, né, quais são a quantidade de apoiadores que pode ter atuando ali dentro da mesma área. Isso é uma coisa que então não vou nem entrar muito em detalhes. A gente trabalha por aqui com um programa de engajamento, né, de pessoas em inovação, que é esse programa de agentes da inovação que eu citei. E a gente tem hoje 80 pessoas representando todas as áreas de negócio. Então, é uma forma da gente descentralizar esse movimento e fazer com que a área seja, de fato, uma orquestradora. E as áreas do negócio sintam-se ali com mais propriedade para falar sobre inovação, para falar dos programas. Então, uma forma da gente garantir com que todas as áreas estejam envolvidas. Então, por exemplo, esse programa está ganhando tanta credibilidade hoje aqui dentro da empresa, que se um gestor identifica que não tem ninguém da área dele como agente da inovação, ele nos procura para verificar se, por exemplo, um colaborador do time dele pode entrar para o grupo de agentes da inovação, como funciona e tal. Então, as próprias áreas têm nos procurado para indicar pessoas para estarem ali como pontos focais. Então, a gente tem um alinhamento aqui com a área de gente, onde todos os colaboradores que participam do programa de agentes de inovação, eles têm 20% do tempo deles dedicado a iniciativas de inovação. Então, ou seja, um dia da semana exclusivamente dedicado aos programas, né, a incentivar a inovação aqui dentro da empresa. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo, garante essa multidisciplinaridade, essa conflitação de ideias aí, né, essa participação de todo mundo. Não, legal.
O Capanema mandou uma pergunta aqui para a gente, como as demais áreas das empresas estão envolvidas no processo de inovação. Afinal, a área de inovação não pode ser uma ilha isolada na organização. Como que vocês enxergam isso? A gente acabou falando um pouquinho aqui mais, né, sobre essa... A inovação não é só um setor, né? A inovação, ela tem que estar dentro do DNA da empresa em conjunto. Mas, se vocês quiserem fazer algum comentário em relação a essa pergunta... Acho que a gente acabou falando, né? Mas se você quiser fazer algum complemento... A gente pode reforçar. Bom, dentro da Uzi Minas, como que a gente atua para ter atuação de todas as áreas e de todas as empresas do grupo, né? Tanto Mineração Uzi Minas, Unigal, Soluções Uzi Minas e o nosso braço social, que é a Fundação São Francisco Xavier. Dentro de cada uma dessas empresas, a gente tem um ponto focal e ele está bem alinhado a toda a estratégia de inovação e todas as ações que o time de inovação corporativo executa nas demais empresas. Então, dentro de cada empresa do grupo, a gente tem esse ponto focal, e no caso da siderurgia, que é a equipe de inovação, né, por ser corporativa, acaba ficando dentro da siderurgia, dentro das áreas. Por exemplo, dentro da Unigal hoje eu tenho um ponto focal, dentro da mecânica eu também tenho outro ponto focal, tem um ponto focal chave e tem outros braços dele ali que também atuam junto com a inovação em projetos e em eventos. Não, legal. Daiane levantou a mão e depois o Luiz Campanema. Daiane, pode perguntar. Oi, pessoal, bom dia. Eu gostaria de perguntar, a Amanda comentou que os agentes da inovação têm 20% do tempo dedicado a essas ações, né? Então, a gente está iniciando alguns processos aqui na Clamper também, a gente tem o nosso grupo, que são os agentes da inovação, e eu queria entender um pouco melhor sobre essas atividades que eles desenvolvem na Belgo, que atividades que eles fazem nesse dia. Aqui a gente começou um pouco assim, né? A gente está, como é um processo inicial, a gente começou com uma carga horária um pouco menor, então assim, a gente tem encontros mensais em que a gente fala de fato sobre o programa de inovação, sobre o que é inovação, mas como a carga horária destinada de vocês é maior, eu queria entender o que são essas atividades. Obrigada. Legal. E não necessariamente eles precisam executar todas as ações naquele dia, tá? Eles encaixam ali dentro da rotina deles, mas a gente incentiva, né? E tem esse combinado aí de ser 20% de dedicação. Então, tudo que a gente propõe, a gente tenta respeitar esse limite. Então, eles atuam principalmente impulsionando comunicações, então a gente está sempre incentivando o compartilhamento de alguns conteúdos com as áreas. Eles promovem rodas de conversa sobre as iniciativas de inovação, né? Então, aonde que a área pode colaborar, quais são os caminhos, as ferramentas, os programas que a gente tem hoje. Então, eles são detentores desse conhecimento. A gente trabalha também com algumas capacitações. Então, por exemplo, a gente fez um programa de capacitação internacional em Design Thinking com os agentes da inovação no ano passado. E eles são responsáveis por multiplicar isso aqui dentro da Belgo. Então, algumas áreas, às vezes, solicitam para a gente a facilitação de um processo de design thinking. Então, ali, orientado pelo time de inovação, muitas vezes por mim, os agentes da inovação participam dessa com as outras áreas de negócio, facilitando todo o processo de design thinking, de descobrimento de problemas, né, estruturação de soluções. Então, eles atuam muito nessas frentes. Hoje, a gente está testando, experimentando um formato de agilidade com os agentes da inovação, onde a gente tem ali estruturados de temáticas diferentes. Então, por exemplo, implantação de ideias, a própria cultura da inovação. E aí, a gente tem um backlog. Um dos agentes já atua como Scrum Master, né, facilitando, orquestrando todo o processo. E a gente tem um backlog estratégico e eles desdobram isso em ações. Então, por exemplo, a gente tem aqui dentro do backlog estratégico facilitar o workshop para X áreas. E aí eles colocam isso dentro da sprint e vão desdobrando. Então, a gente está tentando, com a agilidade, promover também essa questão da proatividade, da autonomia, de fazer eles pensarem em formas diferentes de promover a inovação por aqui. Então, tem coisas que são mais direcionadas, estão mais abertas para eles fazerem da forma que eles conseguirem ousar, criar. É claro que tudo ali com
né, o monitoramento da área para a gente conseguir orientar. Algumas coisas a gente tem que validar, mas tem dado certo. Não, legal. Obrigada. Vocês querem complementar? Yara, Rafael? Acho que o Luiz está com a mão levantada ali. Isso, Capanema. Oi. Eu participei até da criação de algumas áreas de inovação que hoje estão até mais bem estabelecidas, né? Por exemplo, eu já interagi com o pessoal da Arcelor, né, da Belgo, desde antes existiu o Assolab e da MRV também. E um dos pontos muito importantes que eu verifico é o seguinte: se a empresa, as outras áreas da empresa, aí é um pouco dentro da pergunta que eu fiz, complementando essa pergunta, é o seguinte: quando você envolve a área de suprimentos, a área do jurídico, essas áreas de apoio, se essas áreas não tiverem uma pegada diferente para a inovação, os processos normalmente começam a travar ali, né? Ou seja, quando você vai interagir principalmente com o processo de inovação aberta e ter ali um relacionamento com startup, se os suprimentos não tratar diferente, ou seja, começar a exigir experiência da empresa, da startup, etc. Da mesma forma o jurídico, né? A gente começa a barrar esses processos. Como é que vocês, dentro das empresas, isso está sendo tratado? Se essas outras áreas de apoio estão mais preparadas para lidar com as agilidades que a inovação demanda no dia a dia? Posso começar respondendo, pessoal? Então, Luiz, dentro da Usiminas, dentro de cada uma dessas áreas, a gente tem, sim, uma pessoa responsável por atender só a inovação. Por exemplo, dentro do jurídico, a gente tem um analista que ele é responsável por analisar todos os nossos contratos, NDA, então ele é focado só na inovação. Segurança da informação também, que todos os nossos pilotos, né, a gente precisa do aval da segurança da informação. A gente também tem um time ali dentro do time de TI responsável por atender só a inovação. Dentro do time de segurança de trabalho, foi feito um planejamento, né, para analisar somente os projetos de inovação, como que eles são feitos em comparação aos demais projetos. Em relação a suprimentos, foi a área que a gente teve maior dificuldade, porque acaba que piloto de inovação a gente tem que rodar rápido, são 6 meses, e hoje dentro da Usiminas só suprimentos gasta 6 meses para contratar. Então, a inovação na Usiminas é uma equipe delegada, a gente pode fazer contratação, é um escopo diferente, bem menor do que a área de suprimentos, a gente consegue contratar no máximo em até 45 dias. Então, de todas as áreas, a única área que a gente teve que criar dentro da nossa área, a atividade, foi suprimentos, porque eles têm um outro processo. Então, a gente, em parceria, claro, com o time de suprimentos, hoje o time de inovação é uma área delegada e a gente pode fazer as contratações. Tem uma norma específica dentro da Usiminas que permite que o time de inovação faça essas contratações para agilizar o processo e não travar ali na contratação. E as outras áreas, a gente tem alguém ali responsável, um processo diferente, voltado para a inovação, mas tem muitas áreas que a gente tem que melhorar. Por exemplo, segurança patrimonial. É uma luta para conseguir entrar como startup dentro da Usiminas. É uma luta, assim. É muito aquilo de ligar. Fulano de tal, aqui é a área da inovação, tudo bem? Tenho que rodar um piloto, eu preciso que a startup vai fazer uma instalação, ela não vai colocar a mão na massa, quem vai fazer isso é a área da engenharia da manutenção, mas eu preciso que a equipe esteja aqui. Tem como você me ajudar para a gente facilitar a entrada desse colaborador? Entrada de material, gente, é uma outra luta que a gente tem dentro da Usiminas. Então, é muito naquele bate-papo. Tem como a gente fazer um outro processo para esse projeto específico? Tem pontos que a gente ainda tem que estruturar e torná-lo... otimizar esse processo para pilotos futuros, porque tem áreas que realmente é o contato telefônico e pedir ajuda ali para fazer diferente para a inovação, mas tem áreas que já está bem estruturado e o processo é mais ágil. Hoje tem muito isso de tudo ser urgente, né? Então, eu acho que por aqui, pelo menos o que a gente vem tentando fazer é buscar novas formas que se tornaram processos burocráticos, que vem sendo feito há muito tempo da mesma forma. Então, por exemplo, a inovação aberta é um super caminho para isso, né? Há ali dores das áreas, burocracias que podem ser resolvidas
por processos ágeis de startups. E é a gente experimentar junto com as áreas para quebrar alguns problemas, mudar essa cultura mesmo. E às vezes a gente descobre que um processo que é moroso, a gente consegue resolver com uma solução que já tem no mercado, que já está sendo usado por outras empresas. Então, eu percebo que aqui na Belgo, as áreas de negócio estão muito abertas a mudar, a melhorarem, e a gente trabalha muito com o conceito de experimentação por aqui. A área de inovação incentiva muito que as áreas experimentem, né? A gente está sempre ali prestando suporte e tudo mais. O nosso time, eu considero que é bem diverso, né, bem subjetivo. Dentro da área de inovação, a gente tem service designer, tem toda uma estrutura de PMO também que presta suporte para as outras áreas. Então, assim, a gente está sempre tentando, de alguma forma, facilitar. Deixa eu contribuir um pouquinho, né? A Brisco, como é uma empresa que está numa jornada inicial de estruturação, a gente entendendo, né, que existe essas fases, né, a gente está crescendo rápido na maturidade, começa a vir todas as demandas, né, de agilizar como uma inovação aberta, a gente tem e começa a mostrar toda a necessidade da integração das áreas, né? Não é apenas, de novo, assim, né, aquela visão inicial que a inovação faz tudo, mas a gente trabalha na parte exatamente da conscientização. Então, a gente ainda está focado com ações em capacitar principalmente a alta direção. O que é um CVC? O que é inovação aberta? O que é um CVB? Quais as competências necessárias? Quais as áreas que a gente precisa estar atuando para realmente executar os processos que a empresa está, né, com essa ansiedade de executar, e ali a gente consegue trazer, né, um pouco um prumo assim, de um entendimento melhor que precisa de maturidade para dar um passo maior, né, dentro da estratégia, né? Mas ali a gente já começa e tem feito muito bem benchmark com outras empresas, aí trazendo a alta direção, a EBT tem ajudado bastante a gente nisso, e ali a gente tem conseguido conscientizar todo o nosso comitê de que são processos complexos, que precisam de uma boa estratégia e precisa de maturidade e competência para estar executando com segurança. Né? Então, a gente estamos nessa fase ainda de conscientizar para estruturar melhor esse processo. Não, bacana. Tatiana, você levantou a mão. Isso mesmo, tudo bem, gente? Bom dia. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a Yara sobre um processo que ela comentou da Uzi Minas. Yara, só para eu entender, quando você comentou que, por exemplo, vai ter lá um analista dentro do jurídico que está relacionado à inovação e assim nas demais áreas também, eu queria entender se estruturalmente hoje vocês colocam essa pessoa respondendo na estrutura gerencial dela para o gestor da própria área de suprimentos ou área jurídica, e aí ele atua como alguém que participa do projeto, e aí ele atua nesse projeto separadamente, então ele responde tanto para a gestão direta quanto para um projeto de inovação, mas assim, ou se não, ele é realmente um contratado da área de inovação, vamos chamar assim, a gestão dele é da inovação. Só para eu entender como é que vocês fazem hoje. Essa pessoa é da área dela, por exemplo, essa pessoa de jurídico, ela é de jurídico, ela é do setor de jurídico, e dentro ali das divisões de tarefas da área dela, o gestor delegou as atividades de inovação para ela. Entendi, aí, por exemplo, vou te explicar melhor a parte do contrato. Toda vez que a gente vai contratar uma startup, a gente tem um modelo para facilitar esse processo, né? Junto com o jurídico, nós elaboramos um modelo de proposta padrão e todos os documentos que a gente precisa para aquele piloto. Nós elaboramos aquele modelo com todas as informações necessárias e encaminhamos para o jurídico. Sempre é a mesma pessoa do jurídico que analisa todos os contratos de inovação. E essa pessoa retorna para o time, olha, tem que fazer tal mudança, não, de acordo com esse contrato, e não só análise de contrato. Por exemplo, olha, tem um piloto que após passar pela segurança de informação, a segurança da informação informou, olha, para rodar esse piloto eu preciso de um NDA, só que quem faz esse NDA é o jurídico. Então, a gente entra em contato com o jurídico, com essa mesma pessoa, e ela orienta, olha, o que a gente tem que fazer para construir esse NDA e ter a aprovação da diretoria. Ela acompanha todo o processo de aprovação e, ao final, ela dá o de acordo para o time de inovação, NDA aprovado. Legal, sempre essas entendi. pessoas são das áreas, não são pessoas dentro do time de inovação que têm atuação em outras áreas.
Legal, entendi. Como se fosse um PMO mesmo, um projeto, daí eles são Isso, alocados nisso. Não tá, exatamente. joia? Obrigada, muito Por obrigada. nada. Vai lá, Rafa. Posso fazer uma pergunta? Eu aproveitar a situação agora, eu queria fazer uma pergunta também. Eu acho que vai muito de encontro que a gente está tratando aqui, integração de áreas, né, toda a parte de diversidade. Como é que o pessoal das Minas ali, né, e da Belgo, por exemplo, assim, a gente tem o programa de ideias, ele é algo mais estruturado, com desafios pré-definidos, então já se espera mais ou menos o que é o esforço necessário para estar executando algumas coisas, mas a gente tem as ideias em aberto também, que são melhorias das áreas, né? Quando essas ideias são propostas, né? Quais critérios que vocês têm utilizados? Porque no momento que eu ponho uma proposta de melhoria, pode ser que aquela proposta tenha um desafio enorme de esforço ou uma competência que eu não tenho, ela vai ser difícil de ser executada. Como é que, a partir, né, dessa proposta de ideias, vocês classificam, né, e avaliam isso para ver se realmente isso ou está alinhado a uma estratégia de melhoria ou isso pode ser executado com as competências que se tem internamente, né? Ou se precisar de externamente, aí entra recurso financeiro. Como vocês têm gerido, né, e classificado essas ideias? Posso começar, Amanda? Vai lá, Yara. Então, em relação a ideias com orçamento e sem orçamento, dentro da Uzi Minas hoje, Rafael, a gente tem um programa de ideias e tem os desafios de inovação. Todos os desafios de inovação, a gente chama de desafios, Inova e Desafios, são projetos que têm recurso financeiro para contratação. E esse recurso ele sai de dentro da inovação. A gente tem um colchão de verba para esses projetos. Então, todas as ideias, né, todas as ideias de produtos que vêm pelo desafio Inovaí, eles têm um valor alocado para a gente fazer a contratação de um fornecedor externo. Agora, essas ideias sem orçamento, a gente trabalha dentro do programa. Nosso programa de ideias hoje tem ideias com orçamento e ideias sem orçamento. Ideia com orçamento é quando a equipe, na hora de analisar aquele projeto, ela identifica que realmente precisa de um fornecedor externo ou contratar algo para executar aquela solução. Ideia sem orçamento é quando ele entende que com os recursos internos ele consegue executar. Claro que tem colaborador, né, que ele pensa, eu acho que eu consigo executar essa solução sem orçamento. Mas durante o processo de avaliação da ideia, dentro do programa hoje, a gente tem 3 fases de processo de avaliação. A primeira fase é feita ali pelos pontos focais e pelo time de inovação, e a segunda fase de avaliação, a gente traz especialistas de cada área. Então, é nesse momento que os especialistas, durante a avaliação, eles finalizam, olha, essa ideia que está sem orçamento, mas a equipe vai precisar contratar tal mão de obra. A equipe falou que tem recurso alocado para isso, mas não tem. Aí, durante esse processo, a gente entra em contato com essa equipe para entender, olha, realmente vocês têm esse recurso ou vocês acharam que teriam esse recurso? Então, nesse momento, a gente tem certeza se vai ser uma ideia com orçamento ou não. Bom, aqui na Belga a gente tem centro de custo destinado a POCs e MVPs, linkados ali aos programas de intraempreendedorismo, né? Então, a gente com que as ideias sejam experimentadas, né? Então, tem toda uma análise de viabilidade, uma análise financeira dentro de uma das etapas desses programas, onde a gente valida ou não a execução de uma POC, enfim. Mas tem várias formas de a gente fazer isso por aqui, né? Às vezes, como a Yara falou, a gente conta com a proatividade dos colaboradores de forma criativa solucionar essa questão, já experimentam válido, e aí eles vendem essa ideia para a área de negócio, e a área de negócio vê que realmente vai trazer um resultado e resolve investir, ou a própria área de inovação, isso vai depender muito do projeto, né? A gente tem hoje mais de 20 comitês ao um dos nossos programas de ideias, e esses comitês eles têm uma constância ali nas suas ações de validar as ideias e dar feedback para os colaboradores. Então, esses que envolvem as pessoas-chave dentro das áreas, né, eles conseguem, de forma assertiva, falar se aquela ideia deve seguir ou não para uma implementação, para um teste. E, com isso, a gente garante que haja um fluxo, né, e que o funil funcione. Então, essa questão do recurso é muito relativa, sabe? A gente tem também iniciativas de inovação aberta, onde em regulamento já tem ali um recurso estabelecido para uma POC, com uma startup.
Então, isso tem funcionado de uma forma bem dinâmica por aqui e depende de cada processo, de cada programa. Perfeito, perfeito. Obrigado. Para a gente chegar aqui, né, para a parte final do nosso encontro, eu queria fazer uma pergunta para vocês ainda envolvendo as áreas. Como que a área de pessoas atua fortemente com a inovação? Porque a gente sabe que está trabalhando cultura, a gente está envolvendo colaboradores, e eu queria entender como que a área de gestão de pessoas atua mesmo nessas iniciativas de sensibilização, né, até mesmo de capacitações, né, porque a gente acaba tendo capacitações, treinamentos em algumas temáticas, e eu queria saber como que é esse relacionamento. Vou iniciar. Então, dentro das Minas hoje, a diretoria de inovação é junto com a diretoria de gestão de pessoas. É a diretoria de inovação e gestão de pessoas. Então, isso ajuda bastante, porque a gente está ali bem próximo, né? Então, tanto para fazer as capacitações de inovação, é o time de inovação que executa, mas claro que em colaboração junto com a equipe de treinamentos que faz parte da mesma diretoria. Então, o acesso ali é bem fácil. Eu acho que foi um dos motivos, né, da inovação ter ido para essa diretoria. Anteriormente, antes da minha chegada, a diretoria de inovação era junto com o TI, mas eles perceberam que a gente precisava muito trabalhar a cultura da inovação e a gente precisava estar mais perto das pessoas. E nada mais que estar perto do time de gestão de pessoas para isso acontecer. Então, hoje, a diretoria de inovação é linkada à diretoria de gestão de pessoas. Aqui na Belga a gente chama de área de gente, né? E dentro da área de gente tem a frente de cultura. Não necessariamente cultura de inovação, mas cultura. Promoção de cultura belga, que é o que eles vêm construindo. E lá dentro tem várias ações de benefício, de incentivo para os colaboradores, muita coisa sendo pensada. Eu, como responsável pela frente de cultura aqui na Belga, estou sempre envolvida nas atividades e jogando junto ali com a área de gente, principalmente o time de cultura, para a gente co-construir juntos. Muitas vezes a diretoria de gente está envolvida em tomadas de decisões relacionadas à cultura de inovação, então a gente divide a responsabilidade também, né? Os diretores vão dividir a responsabilidade, e os nossos objetivos muito alinhados. Então, isso faz com que a gente consiga, de fato, compartilhar essa responsabilidade e sempre estar em colaboração, né, as duas áreas. Acho que essa aproximação ela conta muito para impulsionar a cultura de inovação. A Briscon tem uma estrutura praticamente idêntica da Belgo, de gente também que está com a responsabilidade de trabalhar questões culturais, e ela acaba se integrando com a área de inovação, que também trabalha a cultura, ela reforça, né? Ela acaba complementando, né? E nessa nova jornada agora, a gente incluiu, né, de toda a jornada de cultura desse ano da Briscon, a área de gente está participando também, né? Mas não só ressalto isso, mas a gente acabou também, está estruturando algumas necessidades, né, culturais que a área de inovação precisa disseminar na organização, e a área de gente também está colocando em vários processos, desde do onboard, desde o desenvolvimento do PDI, desde a parte de debate com feedback, trazendo um pouco a importância, porque nós estamos em fase de transformação, né? A gente tem 1 ano e meio, então isso tudo também entra na jornada da área de gente, que alinhado com a área de inovação complementa alguma área dos processos dela, então isso acaba ajudando bastante. A gente iniciou o projeto esse ano também, aqui a gente chama de embaixadores, a gente não executou ainda, mas entrou na estratégia que a gente quer executar. Então, isso também já começa com o apoio da área de gentes, promover entre as áreas que também existe essa necessidade desse apoio, dessa colaboração. E aí entra na trilha de capacitação dos colaboradores também, todas, né, as competências do intraempreendedorismo, né, divisão de negócio, gestão de projetos, metodologias ágeis. Então, a área de gente acaba nos ajudando muito nessa trilha de desenvolvimento, né, dos colaboradores, entendendo qual é a necessidade da área de inovação. Não, bacana. Eu perguntei isso porque a área de gente, a área de pessoas, ela precisa estar envolvida mesmo, porque elas trabalham com cultura, né? E elas vão conseguir também nos ajudar a identificar, né, os colaboradores,
né, porque também tem a pesquisa de clima, tem outras ações que essa área executa, né, então acho muito importante. Primeiramente, eu queria agradecer vocês por terem aceitado participar dessa conversa com a gente aqui, nessa manhã de quarta-feira. E aí, se vocês quiserem complementar com alguma fala, mas muito obrigada mesmo, acho que foi muito rica a nossa manhã, ter essa troca, né, de experiência mesmo, de maturidade diferente, de cultura de inovação, foi muito legal, porque a gente viu também que, independente, os desafios são os mesmos, independente do segmento da empresa. Então, mais uma vez, muito obrigada, né, pela disponibilidade aqui nessa parte da manhã. João, Capanema, se vocês quiserem falar alguma coisa, Amanda, Yara, Rafael. Eu queria reforçar o agradecimento, né, que eu acho que foi super interessante, um papo super bacana, e a gente vê que os desafios são mais ou menos os mesmos, né? E a jornada da inovação, o que deixa ela interessante é isso aí, né? É uma construção dia a dia, né? De construindo ali os tijolinhos, rompendo, destruindo, criando pontes, destruindo barreiras, né, entre as áreas, para que a coisa comece a fluir melhor. Muito obrigado, gente. Acho que foi muito, muito bacana mesmo a contribuição de vocês. Esse feedback, Luiz. Queria agradecer também pelo convite. Aqui na Belgo a gente gosta muito de participar de comunidade, de ecossistemas, de promover essas trocas. Então, muito válido aí nos conectar, né, representando todo o time aí, e entender também quais são os desafios que estão fazendo a inovação acontecer e promovendo a cultura aí nas outras empresas. Então, muito obrigada, e a Jéssica, João e os demais. Obrigado. Concordo com a fala da Amanda, contem sempre com todo o time de Minas. Foi um prazer, querendo não trocar figurinhas, né, com a Amanda, o Rafael, entender um pouquinho de como que é o processo de cultura de inovação aí na empresa de vocês. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Joia. Também só quero agradecer, foi uma troca rica, né? Desde o início da jornada sempre me indicaram que eu tenho que me conectar, né, para fazer benchmark, me conectar com o sistema, com as comunidades, que isso iria enriquecer bastante o processo, e realmente isso só vem amadurecendo, né, fortalecendo bastante, né? Eu acho que conhecer, né, as práticas, né, e os processos de cada empresa só tem ajudado bastante, né? Estamos abertos também, né? Qualquer dúvida, os que a gente puder estar contribuindo, estamos à disposição. Venham conhecer a Brisco quando estiver em BH. A gente adora estar recebendo, né, e trocando figurinhas, como a gente fala aí. Eu acho que juntos a gente fica mais forte e tem que aproveitar, né, toda essa oportunidade de conexão. Tá? Obrigado. Mais uma vez aí a EBT, o Hub Verde, aí estamos à disposição. Joia. Boa. E reforçar o agradecimento aqui, pessoal. Obrigado por aceitar o convite, pelo papo. Acho que foi um papo de alto nível que a gente teve aqui. E reforçar também o pedido para todo mundo que participou para avaliar. A gente mandou o link aí no chat para avaliar como a percepção de vocês do encontro, que a gente está sempre melhorando esses encontros aqui. E no mês que vem a gente vai ter um próximo encontro. A gente em breve manda a divulgação para vocês aí. E para a gente continuar esse papo, a gente quer que cada vez mais essas conversas cheguem para dentro das empresas de vocês, associados ao Hub Verde, para que a inovação não comece, né, mas que continue evoluindo internamente aí, e que em breve a gente vai ter vocês sendo convidados também para participar de painéis de outros lugares, um painel nas Minas, um painel na Brix, um painel na Belgo, ou qualquer outro lugar, para vocês contar o que a gente está, esse trabalho que a gente está fazendo aqui de cultura, junto com vocês. Tá já? Muito obrigado, pessoal. João, lembrando que fica gravado, né? E vocês poderão distribuir para as pessoas que não estiveram presentes aqui, né? Isso, em breve chega no e-mail de todo mundo. Legal. Obrigada, viu, gente? E bom restinho de semana para todo mundo aí. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Muito obrigada, Tchau. pessoal. Tchau.